Olá, primeiro quero agradecer ao amigo Brando por me permitir uns momentos de reflexão, de estudo sobre Eurípides Barçanufo. Pudemos, durante a escola de aprendizes do Evangelho, quando fizemos, ir até Sacramento, ir até o local onde ele dava aula aos seus alunos. Então, para mim, para os meus amigos que fomos juntos, foi um momento muito marcante. Vamos tentar controlar um pouco a emoção. Obrigado, Brando, meu amigo. Eurípides Barçanufo, ele nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, aquela região do Triângulo Mineiro, no ano de 1º de maio de 1880. Ali, ele, desde criança, já mostrava uma capacidade de inteligência muito acima da média, muito acima do padrão daquela época. Claro que pelo Espiritismo nós sabemos que o acúmulo da inteligência é um reflexo das vidas anteriores que nós tivemos. E ele, desde criança até a fase adulta, sempre mostrou muito interesse pelos estudos. Ele se dedicava muito para aprender e também depois para ensinar. Ele era muito jovem ainda quando um professor teve uma conversa com Eurípides e disse a Eurípides: Eurípides, você poderia ensinar seus colegas de sala de aula? Por quê? Eurípides captava tão fácil, tinha uma compreensão tão rápida e boa, que o professor pediu ajuda a ele. E ali começou, então, essa vida de educador para Eurípides Barçanufo. Ele era muito dedicado às obras de caridade e, em dado momento, ele acabou tornando-se secretário da Irmandade de São Vicente de Paulo, lá em Sacramento. Então, era uma forma dele dar de si, para as pessoas mais necessitadas, mais carentes por toda aquela região. Depois também ele foi participar da fundação e de maneira bastante ativa do jornal Gazeta de Sacramento. E dado esse lado de educação dele, também participou da fundação do Liceu de Sacramento. Ele era um líder de forma natural. As suas palavras, as suas convicções, o seu pensamento, dava a ele um perfil de líder. E essa liderança foi muito importante para a execução do que nós vamos ver na sequência durante a sua vida. Então, ele era um líder de forma segura e mantinha-se firme nos verdadeiros valores da vida. Ele não se desviava da moral e da ética. Ele tinha uma formação religiosa com base na Igreja Católica, o que era um padrão muito comum no Brasil, né? Desde a chegada dos portugueses. E ele também vinha de uma família católica. Até um dia que o tio dele, Mariano da Cunha, que era conhecido como tio Sinho, deu a ele, Eurípides, um livro. E é um dos livros até complexos para estudar, mas Eurípides tinha capacidade de compreensão. O livro chamado Depois da Morte. É um livro de Leon Denis. Leon Denis marca bem a filosofia espírita, né? Suas obras têm um cunho bastante filosófico, da filosofia espírita da existência.
Então, Eurípides ganhou o livro e começou a ler, depois da morte. E ali ele conheceu algumas coisas que começaram a fazer sentido para ele. A existência dos fenômenos espíritos, a existência da mediunidade e a existência das obras codificadas por Allan Kardec. Muitas pessoas falam, entendem, por desconhecer, que Allan Kardec criou o Espiritismo. Não é verdade. Allan Kardec foi um missionário, um espírito que veio com a missão de se relacionar com os espíritos e, junto com esses espíritos, trazer informações que permitissem a nós aqui, neste plano encarnados, pudéssemos descobrir de maneira lógica, racional, que é possível a comunicação entre espíritos encarnados, nós, e desencarnados, os que estão lá no mundo espiritual. Então, Allan Kardec não inventou nada, não escreveu nada, não fundou o Espiritismo, mas teve a grandiosa missão de, através dos médiuns, se relacionar com os espíritos e fazer perguntas numa sequência lógica e clara para que esse entendimento chegasse até nós. Então, Eurípides foi se interessando cada vez mais por esses fenômenos, que na verdade são todos bem explicados. Se você que nos ouve não é espírita, procure uma casa espírita, informe-se, procure conhecer. O espiritismo não nega nenhuma crença, nenhuma religiosidade. O espiritismo trata com mais simplicidade, com mais clareza, os ensinamentos de Jesus. Então, Kardec não inventou, não criou, apenas perguntou e codificou por assunto nas obras todas que ele deixou para nós. É um trabalho gigante. Naquela época não tinha Google, não tinha sequer o Word para você fazer o seu trabalho. Era na máquina de datilografia mesmo. O tio de Eurípides, o mesmo tio Mariano, fazia parte de um grupo que estudava o Espiritismo a 14 quilômetros de Sacramento, numa fazenda Santa Maria. Ali um grupo de pessoas se reunia, estudava o Espiritismo e também se relacionava com o mundo dos espíritos. Em 1904, era a Sexta-feira da Paixão, e Eurípides, acompanhado por um amigo, José Martins, foi, atendendo a um convite do tio, foi assistir a uma sessão espírita lá na Fazenda Santa Maria. Corina Novellino, ela trata muito disso, tem até uma riqueza ali de conhecimentos, isso está no livro Eurípides, o Homem e a Missão. Quem se interessar por Eurípides Barçanufo, essa obra é indispensável. Nós pudemos conhecer a senhora Corina Novellino, e ela era bem ativa, e pudemos assistir todo um trabalho realizado naquela casa maravilhosa, onde Eurípides Barçanufo dava aula aos seus alunos. A dona Corina Novellino foi sobrinha neta de Eurípides Barçanufo. Ela também deixou um livro, Cidade do Além, me parece o nome, onde ela pôde se desdobrar até nosso lar e trouxe o desenho de como é a cidade nosso lar. No livro Cidade do Além, se eu não me engano, ela deixa esse desenho para nós conhecermos o complexo que é
essa colônia espiritual famosa por conta de André Luiz, que trouxe aquela obra fantástica chamada Nosso Lar, e o filme Nosso Lar 1 se reporta muito a essa colônia espiritual. Então, Eurípides ficou muito bem impressionado com as coisas que viu, ou seja, o estudo do Evangelho, prece, a comunicação com espíritos. E aquilo fez tão bem para ele que alguns dias depois ele voltou até essa fazenda Santa Maria para assistir uma nova sessão. Desta vez, na sessão, veio uma mensagem do espírito Vicente de Paulo. Uma mensagem para Eurípides Barçanufo, dizendo: Eurípides, você tem o que realizar junto ao Espiritismo. A mensagem dizia assim: meu filho, as portas de Sacramento vão se fechar para você. Amigos que você tem irão se afastar. Tua própria família vai acabar se voltando contra você. Mas eu te digo, não se importe. Proclame sempre a verdade, porque quem proclama a verdade nada tem a temer. E a partir desta data, a partir desta hora que estou me comunicando com você, as responsabilidades de seu espírito se ampliarão de maneira ilimitada. Eurípides, diante daquela mensagem, sentiu o peso daquilo que ele precisaria realizar pelo Espiritismo. Mas ainda meio confuso com esse chamamento e dado a formação católica, Eurípides procurou o vigário da Igreja Matriz, lá na cidade de Sacramento. Afinal, ele frequentava aquela igreja, colaborava com as atividades daquela igreja e convenceu-se que era hora de se desligar da congregação Vicente de Paulo. Também aproveitou a oportunidade e colocou ao vigário à sua disposição, à disposição do vigário, o cargo que ele ocupava de secretário da Irmandade Vicente de Paulo. A partir daí, Eurípides Barçanufo dedicou-se inteiramente para a nova doutrina. Pesquisou, estudou, até que conseguisse esclarecer todas as suas dúvidas. Gerou um mal-entendido entre familiares e amigos, que estavam vinculados ao catolicismo. Esse acontecimento acabou se espalhando pela cidade e gerou uma repercussão gigante. Em poucos dias, todo mundo daquela região comentava a desistência de Eurípides Barçanufo pelos ensinos da Igreja Católica e a aceitação em professar a doutrina espírita. Então ele começou a sofrer consequências por essa atitude, porque os familiares, os amigos, não compreendiam o motivo da decisão dele. Mas ele prosseguiu em frente. Afinal, ele já sabia que enfrentaria obstáculos conforme próprio Vicente de Paulo havia dito a ele. Persistiu, dando suas aulas, e entre as matérias que ele lecionava, ele incluiu o estudo do Espiritismo. Provocou reação em muitas pessoas de Sacramento. Foi procurado por pais de alunos que chegaram a oferecer dinheiro para ele
voltar atrás e não seguir com a nova doutrina, e retirar a nova matéria, o Espiritismo, do currículo de aulas que ele apresentava. Eurípides recusou a oferta, também não aceitou a ideia de retirar as aulas sobre o Espiritismo. Então os pais, um a um, foram retirando seus filhos das aulas com Eurípides Barçanufo. Em meio a tudo isso, a mediunidade dele foi aflorando. E sob pressões e perseguições, imaginem, a pressão psicológica, mental, acabou provocando um trauma em Eurípides. E ele acabou se retirando das suas atividades para um tratamento e para a recuperação. Saiu até de Sacramento, foi para uma cidade vizinha. Naquele momento, a sua mediunidade veio numa velocidade muito grande, especialmente a mediunidade voltada à cura. E um dos primeiros casos de cura que Eurípides praticou foi com sua mãe. Ela, diante disso, e da nobreza do filho, da delicadeza do filho, do caráter do filho, acabou tornando-se uma valiosa assessora nos trabalhos do filho amado junto à doutrina espírita. De forma espontânea e multiforme, a mediunidade de Eurípides prosseguia aflorando. Situações assim só acontecem com espíritos encarnados que vêm de maneira especial para atividades grandiosas. São espíritos que antes de encarnar ou reencarnar têm um especial preparo no mundo espiritual. São espíritos em missões difíceis, especiais. E a de Eurípides era muito grandiosa. Interior do estado de Minas Gerais, início do século XX, o catolicismo era predominante. Mais de 99% dos brasileiros eram católicos. E o enfrentamento para com o espiritismo era uma perseguição. E a mediunidade de Eurípides, em meio a tudo isso, alcançou o desdobramento, a vidência, clarividência, a psicofonia, a psicografia, as curas, os efeitos físicos e até receitas mediúnicas. Eurípides estava prescrevendo. A sequência desses fenômenos, porque ele atendia as pessoas que sofriam diante de tanta mediunidade que tinha, ou seja, ele foi caridoso, ele não se omitiu ao trabalho. E com essa sequência, pessoas de outras cidades começaram a chegar a Sacramento. Chegavam às dezenas, às centenas e até de outras regiões do Brasil. Eurípides atendia a todos. Ninguém que fosse procurá-lo saía sem uma prescrição, uma receita, sem uma palavra de esperança, sem uma palavra de fé. Todos recebiam atenção pessoal dele. Trabalhou muito esse espírito que conhecemos como Eurípides Barçanufo. A mediunidade de desdobramento dele era tão grande, que ele recolhia seu corpo físico e se desdobrava em espíritos, materializando-se para atender enfermos a longas distâncias. Um caso clássico dele foi a vinda de um fazendeiro distante do centro ali de Sacramento, que veio pedir ajuda a Eurípides para fazer o parto, pois sua mulher já estava sentindo contrações. Eurípides disse ao senhor fazendeiro: "Pode ir que eu já vou."
Eurípides chamou dois de seus alunos e pediu que cuidassem da farmácia. E ele foi para um quarto, concentrou-se mediunicamente e se desdobrou até a fazenda. O fazendeiro chegou e, entrando, desceu do cavalo, ou como dizem o pessoal do interior, apeou do cavalo, entrou na casa e a sogra veio atender. Ele disse: olha, já já Eurípides estará aqui para fazer o parto. E a sogra disse: não, meu genro, ele já fez o parto e já voltou para a farmácia. Essa experiência está registrada na história da cidade de Sacramento. Ele se desdobrou em espírito, materializou o espírito, fez o parto, deixou todos os cuidados, prescreveu o que precisaria ser feito, saiu da fazenda, se desdobrou, voltou para Sacramento, assumiu seu corpo físico. E foi assim que ele atendeu muita gente, naquele ambiente de estradas de barro, onde carroças, cavalos mesmo atolavam pessoas. E prosseguiu o seu trabalho no bem. Sentindo a necessidade de divulgar o espiritismo, Eurípides, no ano de 1905, fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Felizmente pude conhecer e vi a sua sobrinha neta em atividade, senhora Corinda. Ali, em 1905, ele inicia. Teve apoio dos seus irmãos e de alguns amigos daquela sociedade. Era rejeitado, porém um pouco menos, dado ter curado tantas pessoas, resolvido o problema físico, mental e espiritual de tantas pessoas. Desenvolveu muitos trabalhos, tanto no campo doutrinário como no campo da assistência social. Algum tempo depois, o espírito de Bezerra de Menezes se aproxima dele e os dois passam a trabalhar juntos. É quando Eurípides funda a Farmácia Espírita Esperança e Caridade. E Bezerra prescrevia receitas homeopáticas que Eurípides escrevia para as pessoas. Naquela farmácia tudo era gratuito. Mas como manter uma farmácia distribuindo remédios de forma grátis? Eurípides mantinha aquela farmácia, aqueles remédios, através do seu salário e com a ajuda espontânea de amigos e pessoas interessadas pelo espiritismo. A farmácia tinha um laboratório próprio e os medicamentos homeopáticos ele comprava diretamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, dado a qualidade e o reconhecimento desses laboratórios que preparavam. Nunca buscou retorno financeiro. Recebia cartas de todo o Brasil, e eram aos milhares, não eram poucas. Eram enfermos do corpo, enfermos do espírito, da mente, pedindo ajuda. E ele a todos respondia. Se dedicava então com as receitas do venerável Bezerra de Menezes. E já no ano de 1907, no início de abril, no dia 1º, ele fundou o Colégio Allan Kardec. Esse colégio tornou-se um marco no campo da educação. Por quê? Ensinava, entre outras disciplinas do currículo escolar, astronomia e fundamentos da doutrina espírita. Entre 1907 e 1912, ele se dedicou à política como vereador de Sacramento, trabalhando em benefício da comunidade carente, dos pobres. Mesmo assim, foi incompreendido pela igreja e acabou sendo perseguido. Era um abnegado fazendo uso da política aos humildes, aos necessitados. Foi perseguido. Porém, o movimento espírita crescia ali no seu entorno, naquela região,
porque ele curava, ele tinha palavras de ele tinha palavras de consolo, de esperança, e isso incomodava o clero católico. Uma campanha difamatória surgiu contra Eurípides e contra o Espiritismo, mas ele, como abnegado servidor do Cristo, defendia suas ideias e foi escrever no jornal Alavanca com o tema: Deus não é Jesus e Jesus não é Deus. Ele usou de uma argumentação inconteste. Ninguém conseguia contestar os argumentos de Eurípides e aquilo se espalhou. A igreja queria dar um contra-ataque e foi até Campinas buscar o reverendo Feliciano Iag, muito famoso por suas palestras, por suas pregações, por seus conhecimentos doutrinários com base nos evangelhos de Jesus. A igreja entendia que esse seria um golpe derradeiro no Espiritismo. E esse padre desafiou Eurípides para uma polêmica em praça pública. Eurípides aceitou, combinaram os termos dessa palestra. O padre iniciou e fez observações na forma de insultos ao Espiritismo e aos espíritas, chamando de doutrina dos demônios e aqueles que seguiam a doutrina de loucos, passíveis de penas eternas no inferno. O inferno não existe. Os espíritas ensinam isso. Procure uma casa espírita e venha aprender conosco. Hoje não dá porque o assunto é longo. Era um testemunho público do ódio e uma demonstração de intolerância e de sectarismo que o padre dava. A doutrina espírita não é sectária, ela aceita todos, não importa a crença, mesmo ateus. Eurípides serenamente aguardava o momento em que poderia falar. E quando chegou esse momento, ele, antes de falar, fez uma prece sincera, humilde, muito bonita, onde ele implorava a paz, a tranquilidade e luz. E naquele momento, o clima serenou. O ambiente ficou propício e ele se ligou ao plano espiritual superior para receber inspiração e assistência dos bons espíritos. Em seguida, ele começou a se defender com base em princípios, com muita delicadeza, com raciocínio lógico e muita inteligência. Ele foi mostrando os caminhos doutrinários que foram desvirtuados pelo reverendo nas suas palavras. Esclareceu ponto a ponto. E ao terminar a polêmica, ele, percebendo o estado de revolta na alma do reverendo, aproximou-se dele e deu-lhe um abraço fraterno e sincero, encerrando aquele debate. Eurípides dedicou-se a viver, a levar adiante, a ensinar os ensinamentos de Jesus Cristo, até o último suspiro. Ele conviveu na época da gripe espanhola, que também atingiu o Brasil, atingiu o mundo todo, inclusive o Brasil. E essa doença, em 1918, foi agravando seu estado de saúde. E por conta dessa doença, no dia 1º de novembro de 1918, ele então, com 38 anos de idade, desencarnou.
nos meios espíritas, eu não tenho como confirmar, mas há quem afirme que Eurípides Barçanufo foi a reencarnação do escravo Rufo, um cristão que aparece no livro Ave Cristo, livro famoso, né, de Emmanuel, que contou com a psicografia do Chico Xavier. O escravo Rufo, então, seria uma encarnação precedente de Eurípides Barçanufo. Eurípides deixou uma história rica, humana e profunda. E hoje, no plano espiritual, é um dos maiores missionários do Espiritismo. No livro Um Terço da Vida, psicografia do Divaldo, o mentor espiritual me foge. Acho que é Manuel Filomeno de Miranda. Me perdoem que eu não lembro o autor espiritual. Nesse livro consta que Eurípides Barçanufo é quem dirige um hospital espiritual numa região espiritual acima do bairro de Itaquera, aqui em São Paulo. Então ele é o que coordena, o que dirige, o que gerencia esse hospital espiritual. O livro Um Terço da Vida dá mais detalhes desse hospital. Então é um incansável servidor do Cristo que nós temos como referência, como exemplo. Eu agradeço ao Brando por essa oportunidade de poder me reconectar a ele e agradeço muito à União Espírita Mineira por ter recorrido aos seus trabalhos, aos seus livros, para poder, então, preparar esse assunto. Espero que seja bastante útil a todos. E na paz de Jesus eu me despeço de todos, contando com uma outra oportunidade para podermos refletir sobre algum assunto da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus.